É muito interessante quando eu estou ali, eu nunca me acostumo com isso, eu estou ali pedindo a Deus sempre direções. Eu quero muito, porque a palavra que o Senhor nos dá, Ele vai cumpri-la, Ele vai financiá-la, ela não volta vazia. Né? Ninguém pode querer algo da sua cabeça, não é mesmo? Porque Deus não é responsável pelas minhas palavras e decisões, mas por aquilo que Ele colocou na minha vida para que seja liberado. Não adianta eu inventar, não é? Não podemos inventar. Nós precisamos estar bem fundamentados. E aí o Senhor falou o meu coração de novo sobre Ana. Então eu vou ler esse texto e dar uma perspectiva para você, que eu acredito que para este culto ela é profética e que Deus está entregando aqui para pessoas. Tem alguém aí que precisa muito dessa palavra, que até hoje não gerou. Alguns literalmente, alguns espiritualmente, ministerialmente, seja nas finanças, na vida sentimental, eu não sei onde você não gerou. E talvez até teve alguns abortos de sonhos, de projetos. Ana tinha um sonho. E nós não podemos chegar num ponto de termos mais lembranças do que sonhos. Nós precisamos ter sonhos e não desistir deles. Ana tinha um sonho e ela não desistiu desse sonho. E ano após ano, Ana continuou indo com o marido para o santuário. E apesar do seu marido oferecer porção dobrada por ela, Ana ainda dava uma resposta emocional. A resposta que ela dava era chorar. A Bíblia fala que Eucana amava Ana. Então não faz sentido ele ter ido em busca de uma outra esposa. Então nós entendemos que a segunda esposa aconteceu exatamente por conta de manter a descendência. E é interessante que todo mundo vai ter, por um tempo da vida, um Saul. Davi teve um Saul. Jacó teve um Labão. Ana teve Penina. Sabe o que eu entendo? Que se a Ana não tivesse a Penina, talvez ela não tivesse colocado a força que ela colocou para viver o milagre. Porque é verdade. Às vezes Deus vai permitir situações na nossa vida que vão nos encorajar e nos empurrar para o nosso sonho. E nós vemos que Deus permitiu situações na vida de algumas pessoas, permitiu algumas situações para que elas dessem uma resposta de fé e Ele pôde extrair o melhor delas.
Então havia certo homem de Ramataim, Zuvita, dos montes de Efraim, chamado Eucana, filho de Jeroão, neto de Eliú, e bisneto de Tou, filho do efraimita Zuf. Ele tinha 2 mulheres, uma se chamava Ana e a outra Penina. Penina tinha filhos, Ana, porém, não tinha. Todos os anos esse homem subia de sua cidade, a Siló, para adorar e sacrificar ao Senhor dos Exércitos. Lá, Hofni e Finéias, os 2 filhos de Eli, eram sacerdotes do Senhor. E também isso é um ponto interessante. Esses sacerdotes aqui eram o que havia de pior. Ímpios, imorais, corruptos. Então você vê que quando uma pessoa ela dá uma resposta de fé, ela tem um compromisso com Deus, ela não fica presa no que o outro está fazendo. Porque eles poderiam dizer, quer saber, eu não vou para o santuário. Ah, não. Aqueles sacerdotes lá, eles são imorais, eles são corruptos. Mas eu gosto de gente assim, que a despeito de qualquer coisa, elas estão olhando para Deus. Elas estão buscando a Deus, elas estão crendo em Deus. Elas estão firmadas em Deus. E elas fazem o que elas sabem que elas devem fazer. No dia em que Eucana oferecia sacrifícios, dava porções à sua mulher Penina e a todos os filhos e filhos dela. Mas Ana dava uma porção dupla, porque a amava, apesar de que o Senhor a tinha deixado estéril. Então, quem permitiu isso foi Deus. E porque o Senhor a tinha deixado estéril, sua rival a provocava continuamente a fim de irritá-la. Observa que a Penina usava a esterilidade de Ana para abusar da Ana, humilhar a Ana, pesar a vida dela. Isso acontecia ano após ano, nós não sabemos quantos anos, mas pelo jeito não foram poucos anos. Sempre que Ana subia à casa do Senhor, sua rival a provocava e ela chorava e não comia. Eucana, seu marido, lhe perguntava, Ana, por que você está chorando? Por que não come? Por que está triste? Será que eu não sou melhor para você do que 10 filhos? Observa que o Eucana, ele se preocupava com a Ana, e a Bíblia diz que essa era a resposta dele continuamente. Por que será que ele falou 10 filhos? Será que em algum momento a Ana havia dito que o sonho da vida dela era ter 10? Eu desconfio que sim. Aquela coisa de, sabe quando você casa e diz, eu quero 10 filhos. E aí eu não tenho nenhum. Eu estou convencida de que a Ana queria 10 filhos. Porque o marido vem e fala, eu não sou melhor do que 10 filhos. Talvez ela já tivesse dito isso. Eucana, eu quero 10 filhos. Sabe quando você tem um sonho grande, mas parece que esse sonho nunca vai chegar? Sabe quando você tem uma mente elevada, porque quem sonha com 10 filhos? Eu sonho com coisas grandes, mas parece que nunca vai acontecer. E agora, o problema que me impede de viver o sonho é um motivo de zombaria. Agora estão zombando de mim exatamente porque eu tenho um sonho, mas ele não se realiza.
nenhum filho eu tenho, quanto mais 10. Então, estou convencida de que a Ana precisava da Penina, até porque a resposta que ela vinha dando não era uma resposta de fé. Apesar dela ter o sonho, porque você pode ter um sonho e dar uma resposta emocional para a falta da realização do sonho. Mas observe que ela continuou indo. E ela continuava sonhando com isso. Mas parecia que isso nunca ia acontecer. Certa vez, quando Ana terminou de comer e beber em Siló, estando o sacerdote ali sentado numa cadeira junto à entrada do santuário do Senhor, Ana se levantou. Esse Ana se levantou, você sabe que é a parte do texto que eu paro sempre. Porque esse negócio da pessoa se levantar, de eu me levantar, de você se levantar, de nos levantarmos na vida. Ah, meu querido, quando você se levanta no Espírito, aí as coisas acontecem. Então a Ana entrou no santuário. E Ana se levantou. E com a alma amargurada chorou e orou ao Senhor. E fez um voto, dizendo: ó Senhor dos Exércitos, se tu deres atenção à humilhação de tua serva. Então ela estava vivendo uma humilhação terrível. Te lembrares de mim e não te esqueceres de tua serva, mas lhe deres um filho. Então o dedicarei ao Senhor por todos os dias de sua vida, e o seu cabelo e sua barba nunca serão cortados. Então ela está fazendo um voto de Nazireu para esse filho que Deus viesse a dar a ela. Então ela continuava a orar diante do Senhor. Eli observava sua boca. Eli, você sabe, esse líder caído, perdido, omisso, conivente com os erros dos filhos. Ele até era um sacerdote, mas nem enxergava direito. Zero de visão. Obeso, que fala de um sujeito carnal, que dava muito a sua carne, que vivia sentado na cadeira, sendo que nos rituais nós sabemos que o sacerdote não costumava sentar. Esse aqui vivia sentado. Alguns perguntam por que estão tão frustrados com a vida. Porque são omissos, são passivos, são acomodados, alimentam mais a carne do que o espírito, perderam a visão e só vivem sentados. Era a condição desse líder aqui. E então, ele está olhando a Ana orar. Por que você não ora com ela, Eli? E aí ele fala, então, enquanto ela continuava a orar, diante do Senhor, ele observava sua boca, como Ana orava silenciosamente, seus lábios se mexiam, mas não se ouvia sua voz. Então ele pensou que ela estivesse embriagada. Então isso significa que ela tinha vinho ali e ela havia bebido demais na cabeça dele. Mas Ana já tinha a visão de gerar um filho nazireu. Então Ana não bebeu. Porque o nazireu começava com a mãe
Na gestação, lembra do Sansão? A mãe teve que fazer a dieta. Porque se você quer gerar algo santo, algo que é para Deus, o processo da gestação tem que ser em total santificação. Então, como Ana orava silenciosamente, seus lábios se mexiam, mas não se ouvia sua voz. Então, ele pensou que ela estivesse embriagada. E lhe disse, até quando você continuará embriagada? Você vê que ele está afirmando, como se ele conhecesse a Ana, né? E ela fosse realmente uma mulher, uma bêbada. Abandone o vinho. Ana respondeu, não se trata disso, meu senhor. Sou uma mulher muito angustiada. Não bebi vinho nem bebida fermentada, eu estava derramando minha alma diante do Senhor. Não julgues tua serva uma mulher vadia. Você vê que esse homem não tinha discernimento nenhum. Mas eu gosto da postura da Ana. Esse homem não tinha discernimento nenhum e a Ana não o desrespeitou. A Ana o honrou. E ela explica, não julgues tua serva uma mulher vadia. Estou orando aqui até agora por causa da minha grande angústia e tristeza. Ele respondeu, olha só, Eli liberou uma bênção para ela e ela creu. Porque Deus pode honrar até bocas que você nunca imaginou que Deus honraria. Ele respondeu, vá em paz, e que o Deus de Israel lhe conceda o que você pediu. Ela disse, espero que sejas benevolente para com tua serva. Então ela seguiu o seu caminho, comeu, e seu rosto já não estava mais abatido. O espírito da Ana mudou, o coração da Ana mudou, o interior da Ana mudou, porque a Ana se levantou. Na manhã seguinte, eles se levantaram e adoraram o Senhor. Antes não fala que a Ana tinha adorado, mas agora ela adora o Senhor. E adoração, você sabe que tem o sentido de entrega, de sacrifício. Então voltaram para casa em Ramá. Eucana teve relações com sua mulher, Ana, e o Senhor se lembrou dela. Sim, chega o dia que o Senhor se lembra. Assim Ana engravidou e no devido tempo deu à luz um filho e deu-lhe o nome de Samuel, dizendo, eu pedi ao Senhor. Você pediu? Deus traz um Samuel. Quando no ano seguinte Eucana subiu com toda a família para oferecer o sacrifício anual ao Senhor e para cumprir com o seu voto, aí continua, eu deveria ter colocado o resto, mas não coloquei, fala que a Ana já estava com o bebê, ela estava amamentando, e depois ela leva esse filho e entrega no altar do Senhor para ser criado, para ser o instrumento que ele se tornou. Então, olha só que coisa interessante. Ana tinha um sonho grande. Ana sonhava ter muitos filhos. E Ana não tinha nenhum. Então eu volto. Sabe quando você tem um grande sonho? E parece que você está muito longe dele. Essa era a Ana. Mas a Penina, aquilo que a gente acha que é a pior coisa da nossa vida, acaba nos empurrando para a melhor coisa. Porque a angústia de Ana, a humilhação, ela mesma falou, a humilhação. Ela falou a humilhação. Então, o que mais estava pesando era a humilhação. A humilhação de ser estéril, a humilhação de não gerar, a humilhação que ela vinha sofrendo por parte de Penina. Aquela humilhação. E ela apresenta a humilhação dela. Uau! E ela faz um voto. Será que a Ana teria feito esse voto? Será que a Ana, nós saberíamos da Ana, se não fosse a Penina?
Você vai falar, não, mas foi esterilidade. Estéril ela já era. Estéril ela já era. E algumas pessoas, eu já vi estéreis em áreas estéreis, situações travadas, e elas não se moveram. Estéril a Ana já era. Mas quando o problema agravou, porque a Penina potencializou o problema dela. A Penina trazia o tempo todo aquilo. Ela jogava na cara da Ana. E aquilo foi mexendo com a Ana. E a Ana fez uma risca no chão. Teve um ano que a Ana fez a risca no chão. E ela disse, você quer saber? Eu não vou mais viver nenhum ano assim. Eu não quero mais esse tipo de vida. Eu vou fazer um negócio que vai estremecer os céus. Eu vou entregar o que eu mais quero para Deus. Quando ela entregou, ela fez esse voto. E ainda disse, não só me dê o filho que eu vou entregá-lo ao Senhor, ele vai viver como um nazireu. Ela fez um voto de nazireu pelo filho. No ano seguinte, quando a Ana saiu do santuário, e a resposta, porque ela ainda teve mais um teste. Eli foi o teste dela. Depois da Penina foi o Eli. E ela deu uma resposta de fé. E essa resposta de fé curou o destino da Ana. Mudou a vida da Ana. E a mulher que teve um sonho, tinha sonhos altos. Ela não teve os 10, mas ela teve um, que foi a estrutura de uma nação. No total, ela teve 6 filhos. E quando ela fala 7, ela fala da plenitude que Deus trouxe para ela. Ela não precisou ter os 10. Só o primeiro que ela teve. Foi um dos homens mais notáveis e incríveis da palavra de Deus. Ana tinha um sonho de ser mãe. E Deus queria um novo líder, Deus queria uma nova liderança para a nação. E olha que coisa incrível quando você tem o propósito certo. O propósito agora dela ser mãe já não era mais para ela, era para a nação, porque ela quis entregar no santuário do Senhor. E quando você entrega o seu sonho, quando você coloca ele no altar do Senhor, você cura a esterilidade. Você cura a amargura, você cura a humilhação, você traz cura para a sua vida. E a sua vida é mudada. E a vida da Ana foi mudada, mas a vida de uma nação foi mudada. Porque Samuel trouxe mudanças tão grandes para a nação. Levou o povo de volta para Deus. Levou o povo a lançar fora os seus ídolos. Samuel foi um homem tão forte e espetacular em Deus, que ele levou a nação a derrotar, ele derrotou os filisteus. E a Bíblia diz, olha, isso é muita coisa. Está escrito assim, nos dias de Samuel, os filisteus não voltaram a atacar Israel. Ô, gente, os filisteus não brincavam. Mas nos dias de Samuel, o inimigo não se atreveu a ultrapassar uma fronteira da nação. Isso é muita coisa. Isso é muita coisa. Para mostrar para você que o que Deus nos dá, quando você se alinha com Ele, quando você simplesmente derrama a sua vida nele,
o que Ele faz muda tanto a sua vida, muda a vida das pessoas, muda tanto, impacta tanto, que é um legado que afeta a nossa vida até hoje. Ana, assim os filisteus foram dominados e não voltaram a invadir o território israelita. A mão do Senhor esteve contra os filisteus durante toda a vida de Samuel. A mão do Senhor esteve contra os filisteus durante toda a vida de Samuel. A Bíblia está deixando bem claro por que a mão do Senhor esteve contra os filisteus. Por causa da fé de Samuel, que começou com a fé da mãe dele. A mãe dele, ela idealizou isso, ela sonhou, ela projetou dentro dela e ela entregou para Deus. Você tem um grande sonho e Deus tem colocado, tem permitido situações na sua vida que parece que você está mais longe de viver o sonho. Ficou mais difícil. Ultimamente está mais difícil, a pressão está maior. Parece que você está mais longe. Mas o Senhor está aqui dizendo para você que você agora está mais perto. Que Ele vai colocar um fim nessa humilhação que você vai gerar. E o que você vai gerar vai ser tão grande que vai valer por muitos. Deus está dizendo que chegou a hora de você gerar. Então alegra o seu coração. É hora de você deixar o Espírito tomar seu coração e se alegrar como Ana se alegrou. Saiu, comeu, bebeu, adorou, gerou. Amamentou, entregou para Deus. E é o que Deus está dizendo para você. Você agora está mais perto. O fim da humilhação chegou, é hora de gerar, você vai gerar. Deus está aqui dizendo, hoje eu faço uma risca no chão, e de agora em diante, você vive a unção da abundância, da fertilidade na sua vida. É isso aí. Poucos dias depois, porque a Ana chegou em casa e engravidou. Isso significa que algumas semanas Ana já percebeu que estava grávida. E no ano seguinte, a história da Ana era outra. Eu estou convicta, eu tenho uma convicção absoluta, que alguém que não estava gerando de jeito nenhum vai gerar agora. Que Deus está abrindo madres, desde físicas e espirituais. E é na vida de gente que tem tido um grande sonho. Você vai viver e Deus vai colocar um ponto final nessa espera e nessa humilhação. Antes de eu trazer esse testemunho, eu quero orar com você.
com a mão no coração: Senhor, eu creio. Eu creio na sua palavra, eu creio na sua mensagem, eu creio na sua fidelidade. Eu creio porque o Senhor é um Deus bom. E não há Deus como o Senhor. Eu quero agradecer por este domingo. Sempre 1º de junho, e eu consagro esse mês de junho ao Senhor. E eu abro o jejum da manutenção dos projetos de conquistas para 2025, ano do melhor vinho. Crendo que aqueles que creem vão beber desse vinho e vão desfrutar desse resultado que ainda não haviam experimentado. Eu consagro essa reunião ao Senhor. Eu abro essa reunião com essa palavra, crendo de todo o meu coração que ela é profética, que ela é real, que o Senhor hoje está entregando uma palavra para alguém que precisava muito. Alguém que já estava como Ana, com o coração triste e apertado, com a sensação de que não vai chegar. E o Senhor está dizendo: não. Agora chegou. Apenas me agradeça. Eu creio que o Senhor está dizendo isso: apenas me agradeça. Porque agora chegou. Vem ao encontro dos corações. E se manifesta aqui poderosamente. Que nenhuma pessoa saia deste trabalho de jejum, desde essa primeira parte ao encerramento do jejum, da mesma forma. Que seja um dia de mudanças, de milagres, de transformações, um dia de cura. Entra em ação agora, Senhor, e cura os corações, cura essa alma ferida, traz força, traz ânimo, traz saúde, cura, Senhor, fortalece essa pessoa agora, entre em ação agora, para a honra e a glória do Teu nome. Senhor, eu repreendo alguém que entrou aqui com uma dor, um mal-estar no estômago. Eu repreendo essa doença, esse mal-estar, esse mal agora, em nome de Jesus. E declaro que ela seja completamente curada agora, em o nome do Senhor Jesus. Essa pessoa que tem sofrido com uma enxaqueca crônica, essa dor é uma dor nos olhos, que ela mal pode abrir os olhos. Eu repreendo agora em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus. Senhor, essa pessoa que está com essa dor no ombro dela, como se fosse uma bursite, uma tendinite no seu braço esquerdo, e tem sido insuportável, que ela seja curada agora, em o nome do Senhor Jesus Cristo, agora em nome de Jesus, em nome de Jesus Cristo. Essa pessoa que tem sentido uma dor na parte da coxa, na parte de trás, Senhor, na perna esquerda, que muitas vezes ela mal consegue cruzar as pernas, eu repreendo isso agora, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus. Essa pessoa que está com uma afta já por alguns meses, vai e volta na língua, e ela anda com medo, receba a cura e seque agora, em o nome do Senhor Jesus Cristo. Eu declaro agora um espírito de cura aqui, em nome de Jesus. Essa pessoa, Senhor, saiu uma feridinha na perna dela, e era como uma picada de inseto. Isso cresceu, e nada fecha, nenhuma pomada, nenhum medicamento, mas eu declaro agora, feche ferida, em nome de Jesus, feche agora, em nome de Jesus. Onde houver um enfermo, eu declaro cura agora, em nome de Jesus. Que o Espírito da cura
venha sobre cada pessoa que tem vivido qualquer tipo de situação que abala, que enfraquece, que adoenta. Eu digo, receba a cura, receba a libertação agora. Receba a sua cura agora. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Ainda do lado esquerdo, uma mulher que tem tido ferroadas e pontadas bem no início da barriga, perto da virilha. Receba a cura agora, em nome de Jesus. Seja livre agora, em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Espíritos de enfermidade, deixe esse corpo agora. Em nome de Jesus. Deixe essas pessoas agora. Agora, em nome de Jesus. Receba a sua cura, toma posse dela. Esterilidade, sequidão, todo espírito da esterilidade, física, emocional, espiritual, eu repreendo em nome de Jesus. E eu dou uma ordem agora, que o que travava a sua vida, não trava mais. Eu digo, saia em nome de Jesus e receba vida, poder, fertilidade, abundância, cura, libertação. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu abençoo a igreja, Senhor. Eu abençoo o teu povo. E que um povo forte já tenha se levantado como Ana no Espírito. Força, ânimo, coragem, energia, poder sobre a igreja. Eu abençoo a igreja. Eu abençoo o teu povo. Eu abençoo essa reunião. E declaro que nenhuma pessoa vai sair daqui da mesma forma. Mas que todos vão sair renovados, fortalecidos. E que quando esse trabalho terminar, nenhum conseguirá viver da mesma forma. Mas que mudanças sobrenaturais estejam acontecendo e continuem acontecendo. Eu entrego tudo nas tuas mãos, eu consagro o Senhor, e eu tomo posse de glória, porque eu sei que o Senhor está aqui. E onde o Senhor está, há poder, há abundância. Muito obrigada, Senhor. A abundância de paz e de alegria. Vista o teu povo com esse manto de favor e glória. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus Cristo. Obrigada, meu Deus. Amém. Amém, amém. Graças a Deus. Vamos saudar o Senhor com alegria. Obrigada, Deus. Obrigada, Deus. Obrigada, Senhor. Eu vou pedir para você só sentar-se um momento, a minha querida Josi. Ei, Josi, você achou, hein, minha filha? Não tem muitos como você. Louvado seja Deus. Amo sua vida. Obrigada. Josi, eu vou contextualizar um pouquinho para que você possa dar para a igreja a mensagem que você, inclusive quando eu falei com você, que eu soube do falecimento da sua filha, Josi enterrou a filha dela ontem.
E é importante que a igreja ouça o que você me disse, eu vi isso como um máximo, você tão forte, deixando claro, eu sei que isso é para edificar a igreja, eu sei, eu quero falar. Amém. Eu tinha uma preocupação com Amém. Você falar hoje, mas você se mostrou para todo mundo, eu quero e eu estou pronta Amém. Para isso. Amém. Amém. A Josi chegou na igreja, que ano, Josi? 2007, agosto de 2007. Chegou com a filha, com a vida destruída. E, resumindo, Deus mudou a vida da Josi, vou usar a expressão que ela disse. Tudo que não era comum se tornou comum. Tudo. Tudo que ela não vivia, que ela nunca tinha vivido, ela passou a viver na vida dela. E com isso ela cresceu, foi para a obra, a filha também foi. E assim, eu sempre falo que no ponto alto da vida da gente, nós temos que tomar muito cuidado, né, Josi? Sim. No ponto alto da Josi, ela acabou se desviando. E, resumindo, a vida da Josi desceu. A Josi foi para o pecado. Fez 2 abortos. A filha dela, que estava firme na igreja, foi para o mundo, foi fazer tudo que não devia. Ela um dia foi confrontá-la por pornografia, pecado, com o envolvimento que ela estava com o rapaz que era o pai até do filho dela. E a Josi não perdeu a paciência, corrigiu, como ela era corrigida também, mas com brutalidade. A menina partiu para cima dela e bateu nela muito, quase quebrou o braço dela e ainda abriu um boletim de ocorrência contra ela. E a vida da Josi desceu. No mesmo ano que a filha fez isso com ela foi diagnosticada com câncer. Josi chega, logo volta para o Senhor e vai lutar por essa filha. E foi uma coisa muito forte, porque ela teve um sonho, que eu vou deixar ela falar, que mostrava a amargura da filha. Até quando ela ouviu de uma liderança que não desonrar os pais encurtava os dias. Ela não gostou e ela foi criando amargura contra a igreja, amargura contra a Josi, amargura. E por muitos anos ela lutou só na força do braço, até que a Josi teve esse sonho que nada está resolvendo. E vendo que a filha não estava salva. E a grande luta da Josi é para que essa filha fosse salva. E ela vem e fala com a filha, você vai ter que pedir perdão, você tem que se livrar da amargura. E aí foi quando ela fez, e logo ela teve uma melhora incrível. Voltou a fazer a obra, foi curada. Foi curada, né, bispo? Foi curada, a menina de voltou 5 a fazer. dias. Voltou a fazer a obra, voltou para o estúdio. E ela se derramou em Deus, porque quando eu fui buscar pela minha filha, que ela estava doente, num dia de madrugada eu estava orando para Deus curar ela, né, bispa? E Deus me fez a pergunta, o que é mais importante para o cristão, Josi? E eu respondi a salvação. E naquele dia eu fiz um voto com Deus. Eu não tinha nada, né, para oferecer, eu já estava em Deus, eu nunca bebi, nunca fumei, até por conta da minha história, mas eu tomava muito refrigerante, tomava 2 litros de refrigerante por dia. E ali naquela hora foi que eu falei, Senhor, olha, eu faço um voto com o Senhor de nunca mais, eu não vou tomar nunca mais refrigerante, nada derivado do refrigerante para que o Senhor salve. E naquela hora eu entendi o que Deus estava falando, eu não estava mais preocupada com a minha filha ser curada, mas em ser salva, porque ela não estava salva e tinha tanta amargura.
Mesmo assim, ela foi curada, porque ela precisava ser curada, né, bispa, para vir para a obra, para se entregar, para saber o milagre que Deus realizou, né, 5 dias de vida, e Deus curou porque tinha um propósito para ela estar aqui. E nesse processo, agora que ela fez o transplante, pela medicina, ela foi, né, para o transplante curada, que para você ir para o transplante você tem que ser curada, né? Então ela estava curada. É uma coisa que você falou que foi muito interessante, que ela disse que ela recebeu, eu não sei se foi uma oração, uma unção. Não, desculpa, bispa. Aquela primeira vez que a senhora desceu aqui, que a senhora foi pelos corredores, passando nas pessoas, e ela ficava na câmera, né, na móvel. E eu não sei como vocês chamam, enfim. E ela estava bem ali. E ela queria tocar na senhora, né? Porque a senhora estava declarando cura, cura. E ela ainda não tinha tido o diagnóstico de cura ainda. Ela estava bem, fazendo a obra, mas não tinha sido curada. Mas ela creu que pela fé, quando a senhora passou, que ela sentiu aquele vento, ela tomou posse de ser curada. E realmente ali ela foi curada, que nem a mulher do fluxo de sangue. Você falou que ela foi curada. Quando saiu para ela fazer o transplante, você até sentiu de dizer para ela, minha filha, não vai. Você não precisa fazer isso. Sim. Mas você acabou não falando e ela foi. Sim. Porque você, dentro de você, você falava, mas está tudo bem, ela foi curada, está tudo bem. Né? Ela disse que ela foi curada, que ali ela sentiu que ela foi curada e foi fazer o exame mesmo, o PET, e ela estava curada. No exame deu que ela não tinha doença nenhuma, mas que para a medicina, para ela ser curada totalmente, ela precisava passar pelo transplante. E eu tinha certeza que ela não precisava. Mas eu talvez não tive coragem, eu não sei, mas eu achei que era algo que era a fé dela, que tinha não que a minha. Decidir, era ela a fé que tinha dela. que decidir. E ela decidiu ir. Então, ela fez o transplante em setembro do ano passado. E aí, desde setembro até agora, tem várias situações, né, de rejeição, enfim. Mas, mesmo assim, ela vinha aos domingos, né, na igreja, mesmo sem poder, com a máscara. Então, assim, a Giovana, ela se entregou mesmo a Deus. Tanto que, quando aos domingos que ela vinha para a igreja, ela não se importava se ela ia correr risco de pegar uma infecção. E as pessoas ainda perguntavam, eu não posso te abraçar, né? E ela falava, sim, pode. Às vezes a pessoa me perguntava, eu posso abraçar ela? Pela fé, abraça. Então, assim, ela viveu momentos maravilhosos na igreja, ela fez o que ela acreditou. E nesses 20 dias, né, últimos 20 dias, que ela ficou bem ruim, bem mal mesmo, tinha muitas dores, tanto que nos últimos dias ela já estava à base de morfina. E, Josi, depois de umas 2 semanas, ela chamou você e quis fazer uma oração Sim. de perdão, de bênção sobre você. Sim, foi no Dia das Mães. No Dia das Mães, eu vim para a igreja e nesse dia ela já estava muito mal, né? Agora, muito mal mesmo, de não conseguir já andar. Então, ela ficava sentadinha e para ir para a casa da avó, que era em frente, ela foi com muita dificuldade. E ela disse, mãe, hoje eu não consigo ir para a igreja. Eu vou assistir pelo YouTube e fica tranquila, pode ajudar na lanchonete, que eu vou almoçar aqui com a minha avó. Quando você chegar, a gente fica junto. E foi assim, eu vim, ajudei na lanchonete, cheguei em casa umas 4 horas e nada da Giovana vir. Quando foi umas 6 horas, ela veio sozinha, sem o Davi, deixou lá na avó, veio com muita dificuldade, sentou no sofá, fez assim com a mão e falou assim, mãe, senta aqui. E quando eu sentei, ela me abraçou e ela fez uma oração que ela dizia assim, Senhor, eu quebro toda a palavra maldita que eu lancei sobre a minha mãe, todo o mal que eu fiz para minha mãe, que o Senhor dê forças para ela ser essa guerreira, essa pessoa que sempre me animou. E ela falou, eu abençoo o casamento dela, que ela seja feliz, que ela tenha força para ajudar pessoas. E ela ainda falou assim, Senhor, que o Luiz é o meu noivo, nunca passe com a filha dele o que a minha mãe passou para que ela venha para Jesus. E falou que a filha do Luiz nunca passe
pelo que eu passei para conhecer Jesus. E falou muito mais coisas, mas isso ficou marcado. Acho que é isso que é importante que a igreja saiba. E ali eu vi a atmosfera mudar. Ali eu tinha certeza que se tinha alguma coisa, ela tinha entregado, ela estava livre, ela estava em paz, ela estava tranquila. E olha que coisa. Após ela fazer isso, no Dia das Mães, Na segunda-feira, ela foi para o hospital. Aí ela voltou agora, ela entrou na quarta. Isso. Já foi entubada. Sim. Antes disso, o Diego esteve lá, sim, orou com ela, acompanhou ali, vocês louvaram. Sim, foi maravilhoso. Eles liberaram, né, para a família, eles ligaram e falaram, olha, pode liberar para a família vir, porque agora é só esperar mesmo, não tem mais o que fazer. E aí foi liberado, né? Aí foi o bispo Diego, a pastora Ana Paula, a Gabi, o Felipe, a Gema, a Deia, a Ana, o Emerson, todas as pessoas que eram mais próximas de nós, né? Lemos a palavra, cantamos. Quando terminamos de louvar, cantar, o aparelho parou. E as pessoas ontem ainda, ou até podem perguntar, eu tinha certeza que Deus ia curar. E foi o que eu falei para a senhora na quinta-feira, quando a senhora me ligou, quase 11 horas da noite. Deus, Ele foi muito bondoso, generoso e amoroso, não só com a minha filha, comigo. Com a minha filha, ela iria e não iria viver isso, mas comigo. Porque Deus permitiu esses 6 anos que a Giovana viesse para o Senhor. E no dia eu falei para a senhora, o Senhor disse, Josi, eu cumpri a minha parte, a sua filha está salva. Mas a minha palavra, ela se cumpre, e ela se cumpriu. Você disse uma coisa para mim no telefone, que eu até estava em viagem, com o Fer tinha ido me levar, e nós estávamos bem longe já, então ele não teve condições de ir lá, só foi conseguir voltar na sexta, né, para ir. E você, no telefone, você disse para mim, Bispa, eu sei que a minha filha está salva, que era o que eu queria. Deus deu 6 anos para ela se preparar. Sim. Mas você disse assim para mim, mas eu conheço a palavra. Sim, senhora. Eu fiz 2 abortos, eu atraí morte para minha casa. Sim, senhora. E eu sei que o filho que não honra o pai encurta os seus dias. Sim, senhora. E Deus foi muito firme comigo quando Ele disse isso. Ele disse, Josi, eu cumpri a minha parte. Eu salvei a sua filha. Mas a minha palavra, ela se cumpriu. E você precisa dizer isso. E eu falei para o Senhor, eu conheço o Senhor, eu conheço a palavra. E não tem nada de piegas, Deus podia. Podia, Ele foi muito bondoso, ela poderia até não ter sido salva. E eu falei ainda ontem com o bispo Fernando, eu falei, bispo, a única coisa que eu cheguei a falar é, meu Deus, por que ela precisou sofrer tanto no final, né? De uma maneira assim, tão debilitada, a base, né? Mas aí você viu que poucos dias aí, sim, agora que ela conseguiu, sim, abrir e fazer aquela oração, sim, sim, quebrando palavras. Sim. E aí Deus ainda me deu uma resposta ainda que eu não estava questionando, mas eu falei. E aí o Senhor foi bem claro para que as pessoas saibam o que o pecado faz. O que acontece com quem faz isso. Mas ela está em paz. E ela estava, bispa, porque em nenhum momento eu falei isso para o bispo Fernando. Ela reclamou. O bispo Diego foi lá, ela não tinha pesar. Porque eu estou passando... É como se ela entendesse o propósito de tudo aquilo que ela estava vivendo, o preço que ela pagou para que as pessoas soubessem. Para que os jovens soubessem. Você disse para mim, bispa, eu só te ouvi. E eu falei, muito consciente você, Josi. Incrível isso. Poucas pessoas têm esse nível alto de consciência. Amém. Você disse assim, Deus perdoa. Perdoa. Ele me perdoou, mas perdoou ela. A palavra dele não Sim. tem como passar em branco. Não. Se uma vez que está escrito, é a verdade. É a verdade. É a verdade. Ela se cumpre. Josi, quando você se desviou, nada de bom aconteceu. Nada. Sua filha parou de estudar,
parou de estar na obra, abandonou tudo, você só perdeu tempo, atraiu um peso, mas hoje você tem essa consciência de que o Senhor resgatou a tempo de salvar sua filha. Sim. Também tinha um diagnóstico de autismo sobre o Davi. Sim. Também você já viu isso cair por terra. Sim, para a glória de Deus. Cair por terra também, que era outra luta. Para a glória de Deus. Você está vivendo também um período de restauração na sua vida sentimental. Sim. Que você se casa quinta que vem. Sim. Deus é bom, né? O tempo todo. Mas comigo ele foi muito bom. Acho que ele falou, vou te dar batalhas para glorificar o meu nome, mas eu vou ser bondoso com você. Porque eu vejo a bondade de Deus o tempo todo. Eu queria que você deixasse uma mensagem com base nisso que você me falou para a igreja. Amém. A palavra que a gente aprende aqui no Ministério Mudança de Vida, eu costumo falar assim, meu Deus, acho que cristão de verdade é quem está no Ministério Mudança de Vida. Eu ainda falei isso ontem para o Luiz. Porque aqui você aprende a palavra como ela é. E se você aprender a palavra como ela é, ela vai se cumprir. Então, o que eu digo para você, filho, mãe, pai... entenda a palavra com temor, porque você vai fazer escolhas e vai vir a consequência, e não tem nada a ver com Deus, não é sobre Deus, é sobre o que está escrito e não muda. E o testemunho da Giovana, o que ela viveu, é para colocar temor no coração de todos, principalmente dos jovens, né, bispa? Porque, como a senhora disse, é o primeiro mandamento com promessa, honra teu pai e tua mãe para que te tenha vida longa, porque o filho que não honrar tem os dias encurtados. Os dias da minha filha foi encurtado, mas os dias que ela viveu aqui, ela se derramou, ela foi salva. E ontem, quando o bispo Fernando me perguntou, Josi, se você quiser esperar, porque tem a parte do luto, eu disse para ele, eu não estou em luto, eu estou em festa. Eu não sei quantos pais sabem para onde os seus filhos foram ou vão. Eu sei, eu tenho certeza onde a minha filha está, e eu vou encontrar ela na eternidade. Então, se você ouvir a palavra que sai do altar, pegar ela com temor, ela vai se cumprir, para bem e para mal, porque a palavra de Deus não muda. Até porque a Bíblia diz que todos os nossos dias estão determinados pelo Senhor. Sim. Só que as nossas escolhas, e Deus determinou longevidade. Isso mesmo. Só que as nossas escolhas, sim, elas podem encurtar os nossos dias sim, e até os dias dos nossos filhos. Sim, sim. Então, isso é muito claro na Bíblia. Sim. E eu falo para a senhora que Deus é muito bondoso comigo, porque ainda deu a oportunidade do Davi, né? Tudo que eu não vivi com a Giovana, a péssima mãe que eu fui, me deu a oportunidade do Davi, né? Que, como eu disse para a senhora, no Destinos, ele trouxe muita alegria. E aí, né? Trouxe muita alegria. Ô, Josi, você fala péssima mãe, mas também esse período, nós vimos, ninguém nos contou, nós vimos separar a sua vida para cuidar da sua filha. Sim. Assim... do Fer falar assim, eu não sei como que ela tem resistência física para tudo isso. É Deus, né? Deus, porque você se desdobrando entre o trabalho, o Davi, a Giovana. Sim, a graça e o favor de Deus mesmo. Que eu olhando, eu também não sei, bispa. É Deus mesmo. E eu ainda falei para o bispo Fernando ontem, acho que o bispo Fernando falou para mim, acho que você é um caso a ser estudada, Josi. E eu acho que eu sou mesmo, porque eu falei para ele, eu cheguei na minha casa, eu não tenho pesar, eu não tenho tristeza, eu não tenho, eu sei onde a minha filha... Você está segura de que você fez o que tinha que fazer? Sim. E você tem mostrado uma confiança no modo de Deus trabalhar. Sim, como a senhora me disse na quinta-feira, né, na ligação. Tudo que Deus faz é bom, Deus é bom. E eu ainda falei para a senhora, Deus é bom. Isso aí. É isso que eu creio. O Evangelho de Jesus Cristo é a boa notícia. Jesus tomou o nosso lugar pela punição do pecado, para que pudéssemos entrar em seu lugar de vida eterna.
eu convido você agora a se voltar para o Senhor em seu coração e dizer: eu o recebo como meu Senhor e Salvador. Eu entrego tudo nas suas mãos. Eu deixo todas as partes da minha vida que não o honram e passo a viver a partir de hoje intencionalmente para servi-lo, honrá-lo e celebrá-lo como meu Senhor e Salvador. Jesus é a porta de salvação, é o caminho, a verdade e a vida. Ele é o pão da vida e Ele te ama.